Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. Boa produção de soja é fator primordial para o crescimento das exportações. Apesar da precariedade, fator logístico tem dado sinais de melhora. Demanda mundial crescente por soja e derivados consolidam transações e exportações e também seguem em alta. Rebanho bovino do Mato Grosso do Sul cresceu mais de 2,5% no ano passado. De 49 negociações bilaterais em andamento pelo Brasil, 80% focam países asiáticos. Brasil é o maior produtor e exportador mundial de carne bovina, segundo maior de frangos e líder nas vendas de carne halal. O agronegócio está começando. Segundo a ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a disponibilidade da soja brasileira, que teve uma produção de 114 milhões de toneladas em 2016-2017, colhida na época certa e com bom peso, foi um fator primordial para o crescimento das exportações. Assim, as exportações chegaram a 68,3 milhões de toneladas, tendo um aumento expressivo em relação a 2016, que exportou 50 milhões de toneladas. O fator logístico tem melhorado, apesar da precariedade, já que houve um volume grande de grãos saindo pelos portos da região norte. Só o Porto de Santarém teve um aumento de 97% em suas exportações. Assim, foram criadas também novas portas de saída para a soja brasileira. Os Estados Unidos, como visualiza o mercado, sempre serão um grande competidor, mas a capacidade de ampliação das áreas de soja é limitada, podendo esta crescer apenas sobre áreas de milho, trigo e algodão. O Brasil, por sua vez, pode triplicar a produção de soja sem derrubar uma árvore. Fatores como o teor proteico e a quantidade de grãos por óleo na soja brasileira também fazem com que ela seja cada vez mais procurada no mercado. Com demanda crescente por soja e derivados, as transações também seguem em alta. Segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, 150,4 milhões de toneladas de soja em grãos devem ser transacionadas no mundo, 4,2% a mais que na temporada 2016-2017. Entre os países que devem aumentar as importações, a China é o principal, com 97 milhões de toneladas, um crescimento de 3,7%. Depois vem a União Europeia, com 14 milhões de toneladas, crescimento de 4,6%. México, 4,2% de crescimento. Japão, 3,9%. Tailândia, 2,4%. E o Egito, 32,4% de crescimento. Do lado da exportação, estima-se que o Brasil exporte por volta de 65 milhões de toneladas, na temporada 2017-2018, 3,7% a mais que 2016-2017. Para os Estados Unidos, estão previstos aí embarques na casa de 60 milhões de toneladas, um crescimento de 2,4%. E para a Argentina, 8,5 milhões de toneladas, crescimento de 21%. E diante destes dados, observa-se que a demanda mundial por soja está muito firme, ainda sustentada por sua efetividade na geração de farelo e também de óleo. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, nós deveremos ter hoje possibilidade de chuva, nebulosidade variável com pequena chance de pancada de chuva inferior a 30% pela tarde. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 32 a máxima e 22 a mínima. Minasul, 32 a máxima e 24 a mínima. Posse, 32 a máxima e 24 a mínima. Aruanã, 33 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 29 a máxima e 23 a mínima. Itaberaí, 30 a máxima e 22 a mínima.
Cristalina, 26 a máxima e 20 a mínima. Mineiros, 28 a máxima e 21 a mínima. E Rio Verde, 27 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o rebanho bovino de Mato Grosso do Sul cresceu mais de 2,5% no ano passado. De 49 negociações bilaterais em andamento pelo Brasil, 80% focam países asiáticos. E o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de carne bovina, o segundo maior de frangos e é líder nas vendas de carne halal. Nós voltamos em um minuto. Segundo o levantamento divulgado pela Agência Estadual de Defesa Sanitária e Vegetal, IAGRO, o rebanho bovino do Mato Grosso do Sul cresceu 22,8% em 2017 frente a 2016, passando de 21.226 animais para 21.824.000 cabeças, um incremento de quase 600 mil animais. A IAGRO destaca que, apesar do crescimento, o rebanho bovino do Mato Grosso do Sul permanece como o quarto maior do país. Segundo dados de 2016 do IBGE, os 3 primeiros lugares do ranking nacional são ocupados por Mato Grosso, com 30.200.000 animais, Minas Gerais, 23.600.000 animais e Goiás, com 22.800.000 cabeças. De um total de 49 negociações bilaterais em andamento, eleitas pelo Ministério da Agricultura, 80% focam países asiáticos. A lista surge no momento em que alguns produtos agropecuários do Brasil são alvo de restrições ou ameaças de proibição por parte de importadores relevantes como a União Europeia e a Rússia. Entre as prioridades da agenda comercial estão acelerar ou concluir a celebração de certificados sanitários para exportações de carnes in natura, processadas ou miúdos de bovinos, aves, suínos para a China, Japão, Coreia do Sul, Indonésia, Taiwan. Lácteos, mandar para o Egito, ovos para Singapura e farinha de origem animal para a Tailândia e frutas para a China e Vietnã. Desde o ano passado, o Ministério da Agricultura dava sinais de foco naquela região. Dos 10 novos adidos agrícolas enviados pelo Ministério da Agricultura ao exterior no ano passado, 6 foram para países asiáticos como China, Coreia do Sul, Índia, Vietnã, Tailândia e Arábia Saudita. O Brasil é considerado o maior produtor e exportador mundial de carne bovina, segundo maior de frangos e líder nas vendas de carne halal, especialmente comercializada para muçulmanos. Halal, traduzindo para o português, significa abate de animais de acordo com as leis muçulmanas, onde o animal deve ser degolado, virado para a direção de Meca, e o abate só pode ser realizado por muçulmanos. E a frase, em nome de Alá, o mais bondoso, o mais misericordioso, deve ser dita antes do abate. O Brasil exporta para 22 países islâmicos, num total de 2 milhões de toneladas ao ano. Nós produzimos somente 33% da nossa capacidade. A expectativa é que até 2020 as exportações cresçam em 60%. Segundo a consultoria Farrell e Mitchell, o mercado da Indonésia representa um potencial em torno de 80 milhões de dólares. Só os Emirados Árabes Unidos importaram do Brasil 20 bilhões de dólares de produto de consumo halal. E depois do intervalo você vai ficar por dentro dos mercados da soja e do milho. É um minutinho só e eu volto já. Eu vou conversar agora com Cristiano Palavro. O Cristiano é agrônomo, analista técnico do IFAG. E nós vamos falar sobre expectativa de mercado, tanto de milho quanto de soja. Cristiano, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem, prazer estar aqui. O prazer é nosso, Cristiano. Pois é, Cristiano. Tá aí a Argentina com problema, parece que vai perder muitas áreas aí, né, de soja, que não vai dar para plantar. Nós temos também
problema de colheita aqui no Brasil, estamos com excesso de chuva no Mato Grosso, já está prejudicando a colheita. Parece que esse ano está prometendo, né? Alguma coisa não muito boa, né? Realmente a gente está num cenário aí onde o mercado está girando muito em torno das expectativas da América do Sul, o que é natural para essa época. Sim. A Argentina, desde o começo da safra deles, vem apresentando aí um déficit hídrico, principalmente ali na região mais ao noroeste do país. Esse fator climático na Argentina é que tem dado sustentação altista para os preços lá em Chicago e acaba se refletindo nos preços aqui. Porém, a gente não tem uma situação catastrófica ainda lá. É uma situação preocupante, porém as perdas ainda limitadas. O próprio levantamento do USDA, o último levantamento do Departamento de Agricultura americano, reduziu apenas 1 milhão de toneladas na expectativa da safra argentina. Passou de 57 milhões para 56. Você citou a área plantada. Realmente existe essa preocupação com a finalização desse plantio lá na Argentina. Eles têm uma expectativa de plantar 18 milhões e meio, mais ou menos, de hectares, e ainda faltam, até o final da semana passada, ainda faltava pelo menos meio milhão de hectares aí para ser implementado, e essas áreas podem ser que algumas delas deixem de ser plantadas. Então a gente tem um cenário de preocupação, porém ainda não é uma situação tão grave que possa levar a um boom aí no mercado, até porque a situação de oferta ainda dá uma controlada e é um fator baixista nesse momento, né? Ainda parece que deu uma chuva agora para esses dias agora, deu para dar mais um salto no plantio, mas o problema é depois, né? É no desenvolvimento da planta, né? Que ninguém sabe o que vai acontecer. Exatamente. Ainda esse plantio está sendo finalizado, então verdade. tem toda a parte de desenvolvimento para acontecer. E aqui no Brasil a situação também não está tão confortável em algumas localidades. É verdade. Como você citou, o Mato Grosso já vem apresentando atraso no plantio. Segundo os dados do Instituto Mato Grossense de Economia, o IMEA, eles estão com 3,3% da área colhida até o momento, no ano passado. Que é muito pouco. Muito pouco, no ano passado já estava em torno aí de 11%, 12%. É verdade. O Paraná também já registra um pouco de atraso em função dessas chuvas. E aqui em Goiás a gente viu que as últimas 2 semanas foram bem secas e muito quentes, né? Então algumas áreas já estão sofrendo. Quer dizer, nós falávamos, teve uma vez que você veio aqui, nós comentávamos que tinha gente aí começando a colheita e gente plantando ainda. Então, esse ano, nós vamos ter aí uma desorganização de colheita. Quer dizer, não vai ser como em épocas anteriores, que você tinha o pico da colheita, aquele mês era só colheita. Quer dizer, nós vamos colher, agora estamos colhendo já em janeiro, vai colher em fevereiro, vai colher no final de fevereiro, talvez começo de março. Em termos nacionais, isso vai ser, a colheita vai se estender aí por alguns meses. Aqui em Goiás ela vai ficar um pouco concentrada, porque o nosso plantio, por ter atrasado, o mês de outubro praticamente a gente não plantou um pouquinho no começo, menos de 5%. Quer dizer, o grosso mesmo foi em novembro. Foi em novembro, e essas primeiras áreas, essas áreas plantadas em novembro, elas receberam muita chuva após ali a emergência. Então, até a própria configuração da planta, quando você tem muita umidade, a raiz não vai lá para o fundo para buscar água. Fica em cima. Então, por isso que essa situação de veranico pode preocupar. Ainda não é algo tão grave, mas já algumas áreas preocupam. Não é grave, é claro, se as chuvas voltarem nessa semana como é esperado. Aí as previsões estão mostrando que a gente vai ter bons volumes pela frente. Outra coisa que preocupa é realmente essa concentração de colheita pode culminar com uma concentração de chuvas, o que pode trazer prejuízos à qualidade dessa soja, além dos problemas logísticos de movimentar toda essa safra no mesmo momento, né? E nós temos aí talvez um agravante, que nós vamos falar no próximo bloco, mas não é bom a gente já dar o pontapé inicial, que é em relação ao plantio de milho, né? Que é a safrinha. Essa é a que está esperando, que vai esperar toda a pancada, né? Exatamente. Hoje mesmo eu estava conversando com alguns colegas e pediram, e a expectativa para a safrinha? Ainda está muito em aberto. Está muito em aberto. No começo a gente pensava até numa redução mais significativa de área em função do atraso, mas até os preços do milho vieram tendo uma recuperação e eu acredito muito mais numa diminuição de investimentos, uso de sementes mais baratas, alguma economia aí de investimentos no custeio da safra, do que propriamente uma diminuição de área. Mas ainda é possível sim a gente ter uma área um pouco inferior ao que a gente viu no ano passado. Concordo. Ô, Cristiano, vamos para o intervalo comercial e depois a gente vai falar um pouquinho mais da expectativa e do mercado do milho. É um minuto só e eu volto já. Eu
Eu estou de volta conversando com Cristiano Palavro. O Cristiano é agrônomo, analista técnico do IFAG. E agora nós vamos falar sobre o mercado do milho, expectativa. Muita gente imaginou que o milho fosse despencar de preço, vai ser muito bom. E a coisa parece que não está sendo como muita gente imaginou. E, na verdade, o mercado do milho, eu acho que não tem ninguém ainda para falar que vai ser assim, vai ser daquele jeito. Se chutar, pode até acertar. Mas está muito indefinido o mercado. Por quê? Porque nós dependemos da soja, do que vai acontecer ainda com a soja. Sem dúvida, sem dúvida. A gente já começa com uma expectativa aí de uma janela ideal de plantio do milho apertada. A safra da soja, aí, a plantio da soja atrasou pelo menos 20 dias, aí, principalmente no sudoeste. É importante lembrar que o sudoeste goiano concentra 80% da nossa produção de safrinha. Rio Verde já está aí, sozinho, já dá quase 45%. Então, é aquela região que forma o grosso da nossa produção. Então, ali esses atrasos foram grandes e isso pode impactar aí, principalmente, num atraso no plantio. Agora, os produtores costumam arriscar, muitas vezes, um plantio um pouquinho mais tarde. É claro que à medida que isso vai ficando mais tarde, é mais recomendável e diminui-se o risco ao diminuir o investimento. Então, e também a gente viu que o preço das sementes caiu muito esse ano. Então, o mercado, de certa forma, de sementes está compensando um pouco aquela expectativa de queda na área plantada. Por isso que eu já acredito mais em queda de investimentos do que propriamente da área plantada, porque o custo dessa semente, que é um insumo que pesa muito na safrinha, pode ficar menor. Agora vai depender muito também de como essa colheita de soja vai se dar, se vai conseguir colher rapidamente, não vamos ter um excesso de chuva aí durante o mês de fevereiro, e também vai depender muito das previsões de chuva lá na frente. Se a gente estiver ali no final de fevereiro e ainda demonstrando que chuvas boas vão ocorrer durante o mês de março, o produtor vai na fé e vai plantando um pouquinho mais, né? Eu falei aqui no programa, inclusive num programa que você veio, eu, se fosse produtor, se fosse agricultor na situação que está hoje, eu entraria com sorgo, que é uma alternativa muito melhor do que a do milho. O sorgo é uma alternativa interessante, em função do mercado, até dos confinamentos aqui no estado, a gente tem uma boa oportunidade com o sorgo. É uma cultura mais barata, é uma cultura que é tensa, um pouco mais rústica, condições climáticas aguenta mais, né? Aguenta um pouquinho mais. Agora, vai depender muito esse ainda. Mês agora, esses próximos 15, 20 dias, eu acho que vão ser fundamentais para a definição da safrinha de milho. Sem dúvida. Eu acredito que sim. Sem dúvida. Agora, essa saída da soja, esse mercado de milho, que se ele ainda tiver espaço para algum crescimento, as previsões de chuva daqui para frente vão ser bem determinantes para o que vai acontecer com a safra. Mas, realmente, conversando com os produtores, eu vejo que existe espaço para esse plantio caminhar até 10 de março, que já é um pouquinho fora da janela ideal. E se estiver chovendo naquele momento, o produtor vai pegando um pouquinho mais de semente, vai ampliando um pouquinho essa área, claro, ciente dos riscos, né? E previsões aí de clima com mais de 2 meses, o que vai acontecer em abril, o que vai acontecer em março, é muito arriscado. Então, o risco é elevadíssimo, então é bem difícil prospectar o que vai acontecer com essa safrinha ainda, e o produtor sabe que uma semana, 10, 15 dias de seca aí, a lavoura vai para o espaço. É o que a gente está vendo aqui na soja nesse momento, né? Áreas de cascalho, áreas com mais areia já estão sofrendo bastante. É verdade. Cristiano Palavro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Eu acho que foi um bate-papo, um bate-bola aí muito legal, interessante. E eu espero você aqui mais vezes, em breve agora, para a gente ver, à medida que vai passando o dia, para ver como é que está o mercado de milho e soja. Muito obrigado. Eu que agradeço. E o programa Agronegócio de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase. Se você quiser realmente colocar os clientes em primeiro lugar, coloque os funcionários mais acima. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa.